Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o término da minha leitura aqui de Sodoma e Gomorra, que é o quarto volume de Em Busca do Tempo Perdido. E como eu já disse para vocês nos vídeos anteriores, esse estava sendo e foi o meu livro preferido dessa série. Ele conseguiu superar o segundo volume até agora. Mas e até agora ele está assim invicto na primeira posição na questão, no quesito preferência aqui, pelo menos para mim, não sei para vocês. Diga lá nos comentários se você está lendo, diga lá qual está sendo aí qual é o seu livro preferido dessa série. Mas enfim, o que aconteceu? Semana passada não teve vídeo, então acumulou tudo que eu ia falar na semana passada, eu vou acabar falando nesta semana também. O último vídeo desse projeto, se não me engano, eu terminei o vídeo falando tanto da morte do Swan, que só é citada en passant e até agora não é reiterada. Então eu espero que o Marcel se redima e dê uma visibilidade maior para isso nos próximos volumes. Então falei tanto da morte do Swan, mas também do surgimento daquela princesa de Sherbatov, ou algo do tipo, na casa dos Verduran, e de que essa moça tem um passado um pouco sombrio e com o término dessa minha leitura, eu constatei de que o passado dela continua extremamente sombrio, exceto por algumas coisinhas que a gente vai captando aqui e ali. Não é? Então a gente sabe que ela está meio que refugiada na casa dos Verduran depois que ela brigou com a família ou foi expulsa pela família, e justamente por guardar esse segredo e esse passado obscuro é que essa moça cria em torno de si uma aura de mistério e uma aura de isolamento. Então ela não gosta que as pessoas se aproximem, esse tipo de coisa, mas a gente sabe que ela só faz isso para se manter ali preservada em seus segredos. Acredito eu que por essa personagem surgir nessas condições em um livro como esse quarto volume, muito provavelmente é algo relacionado aí à sexualidade dessa moça. Enfim, posso estar muito enganado, mas algo me diz que eu posso estar, que as chances disso acontecer são menores, né? Eu acho que ela realmente tem algo de sexual aí nesse passado dessa moça. Enfim, diga lá nos comentários também o que vocês acham dessa personagem. Outra coisa que acontece é que surge aqui um outro personagem que também é muito interessante, que é o Sonier, eu não me lembro mais o nome desse personagem, enfim. Eu vou deixar o nome dele lá embaixo para que você possa saber de quem eu estou falando, mas é o carinha gago. O que acontece? Acontece que esse rapaz também aparece sob circunstâncias misteriosas ali no Salão dos Verduran. Na verdade, há todo um boato de que ele frequenta uma casa muito mal vista e com uma fama nada boa, não é? E daí, quando as pessoas vão cobrar explicações dele, ele começa a gaguejar e todo mundo aceita isso como um indício de que ele realmente ele tem o rabo preso, digamos assim, não é? Enfim. E daí o que acontece? Esse personagem, ele é extremamente chato, ele é muito inteligente e essa inteligência dele acaba fazendo com que ele tenha algumas reações um pouco arrogantes, pelo menos essa foi a minha impressão. E ele tem, segundo o próprio narrador aqui, ele tem o dom de estragar as boas vibrações de um determinado lugar. Então, ele é aquele tipo de pessoa que consegue puxar todo mundo que está perto dele para baixo, para para a sua depressão e para a sua melancolia. E isso é uma coisa que incomoda muitas pessoas aqui. E daí o que acontece? Esse personagem me fez perceber uma coisa que o narrador fez aqui e que me desagradou muito. As outras pessoas têm um determinado momento que começam ali a meio que tirar sarro do jeito com que esse personagem fala. É claro, eu não estou defendendo essas pessoas, eu acho que isso é uma prática horrível, mas daí vem o narrador e começa a sentar a lenha nessas pessoas, claro, por pensamento, pensando que elas estão muito erradas em falar isso, porque nossa, que horror e etc. Isso de uma pessoa que tem o histórico desse narrador que corrige meio mundo o livro inteiro. Sabe assim? Ele quase terminou com uma moça só porque a moça escreveu uma palavra errada na carta. Ele tem esse próprio narrador, ele se coloca em uma postura tão elevada só pelo simples fato dele falar bem. Sabe assim? Como se existisse essa coisa de falar bem. Mas enfim, isso até então não havia me incomodado, mas depois desse trecho
Isso começou a me incomodar. Aí algumas páginas depois, esse pulha desse narrador começa a reclamar que as pessoas não sabem falar a palavra cabelos, porque o certo é se falar cabelos e não cabelo, porque onde já se viu você falar cabelo? E o certo é você falar ascensor e não elevador. Entende o que eu quero dizer? Isso começou a me enojar com esse narrador aqui, mas eu perdoo ele porque ele sabe recompensar essa falha dele em outros momentos. E ainda sobre o ascensor, aparece a figura também do ascensorista. E meu Deus do céu, esse sujeito, ele não tem a mínima noção da vida em sociedade. Porque, por exemplo, ele faz uns comentários muito estranhos, sobretudo com relação às coisas de foro íntimo da irmã dele. E daí, eu não vou falar o que ele diz, mas assim, são coisas que eu li aquilo e eu falei assim, gente, mas por que ele tá falando isso para um cara que ele conheceu há 10 minutos? Sabe assim, e é muito engraçado. E o próprio narrador, quando escuta essa história envolvendo a intimidade da irmã do outro, ele fica meio desconfortável com aquilo. Mas enfim, esse personagem me chamou bastante atenção aqui. Ele é bem sem noção e isso acabou fazendo com que ele fosse bem engraçado em alguns momentos. Enfim, outra coisa que acontece aqui é que o narrador ele vai começar, então, ele vai retomar aquela série de discussões que ele faz acerca do tempo, que é uma coisa que eu já estava até com falta disso, né? Porque fazia um pouquinho de tempo que o Proust não falava sobre o tempo, não é? Só que aqui ele vai fazer uma coisa interessante que é falar sobre um tipo específico de tempo, que é o tempo do sonho, que ele percebe que é um tempo extremamente diferente do tempo da realidade, não é? Porque quando a gente sonha, a gente dorme por 20 minutos e sonha uma caralhada de coisa. E é mais ou menos sobre isso que ele vai falar aqui, de como que o tempo do sonho se assemelha muito mais ao tempo da sensação do que ao tempo da vivência, digamos assim, não é? Não são palavras dele, são palavras minhas. Enfim, é claro, ele fala isso de uma maneira muito mais poética do que eu. Mas então ele retoma essas discussões e eu achei muito interessante o rumo que isso. E é claro, aí nesse momento ele fala novamente sobre a questão do sono, do sonho, ele vai descrever alguns sonhos que ele teve aqui. E essa talvez tenha sido a minha segunda parte preferida dessas minhas últimas 2 semanas de leitura. Por quê? Porque pouco depois disso, o senhor de Charlie, lembra lá que no meu vídeo anterior eu comentei que tem um determinado momento que o narrador encontra o Charlie numa estação de trem. E daí o senhor de Charlie acaba falando, olha, chama aquele rapazinho ali pra mim. Esse rapazinho é um músico tal, inclusive é conhecido do narrador, etc. E daí a gente fica sabendo no desenrolar no finalzinho desse quarto volume, a gente fica sabendo que o senhor de Charlie tem um caso com esse rapaz que se chama lá Charmes Morel. Na verdade o nome do rapaz é Charles, ou Charles, enfim, Morel. Só que aí o senhor de Charlie acaba colocando esse apelido carinhoso no broto. E daí o que acontece? Acontece que depois de muita rasgação de seda e melação de cueca, esses dois acabam brigando. Mas assim, é uma briga feia. E eles meio que acabam ali se separando, mas aí o senhor de Charlie acaba entrando em parafuso e tenta reconquistar esse menino. E daí o que ele faz? Ele arma uma coisa assim. Sabe os planos do Cebolinha, da Turma da Mônica? Eu não estou falando isso pra menosprezar o plano dele, mas é assim. Sabe aquelas coisas extremamente mirabolantes que você olha e fala assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que ele vai fazer isso só pra voltar com o rapaz. Sabe assim, e é terrível o que ele faz com esse moço. E tudo isso por amor, enfim, não sei, né? Ou por vingança, também tem essa questão que ficou ali meio que no ar em alguns momentos. Mas o fato então é que esse senhor de Charlie mostra que ele é totalmente desequilibrado e faz uma coisa extremamente estapafúrdia para poder reconquistar esse rapaz. E isso acontece logo no finalzinho aqui desse quarto volume, que se encerra da melhor maneira possível. Porque enquanto o mundo está acabando, o senhor narrador descobre ou percebe que ele não quer ter mais nada com a Albertine, sobretudo depois que ela faz alguns comentários sobre a filha daquele violinista, daquele pianista,
Eu não me lembro. Lembra lá no início do primeiro volume, num dos primeiros vídeos que eu fiz para esse projeto, eu comentei que em um determinado momento que o narrador acaba vendo a filha de um músico que acabara de morrer em uma relação um pouco homoerótica com uma outra mocinha. Pois é, a senhorita Albertine, que é a peguete do narrador, ela acaba fazendo um comentário sobre essa mocinha lá. E daí o que acontece? O narrador começa a juntar uma coisa com a outra, tal, ali, e resolve que não quer ter mais nada com a Albertine porque ela é uma Kenga e ele não quer saber dela. Então ele resolve romper tudo e esse tipo de coisa, e daí para romper tudo ele começa a elencar para si próprio todas as razões pelas quais eles deveriam terminar. E as razões que o levam a isso são sobretudo o comportamento homoerótico dessa mulher, né, da Albertine, e a lascívia dela, porque aí ele começa a lembrar do jeito que ela trata e do jeito que ela fala com as amigas, o jeito que ela dançou lá, toda sensual com a André. Ele começa, inclusive, a dizer que um dos motivos pelos quais eles deveriam terminar é porque o narrador está interessado novamente na amiga da Albertine e não mais na Albertine em si mesma. Começa a falar um pouco da questão da troca de carícias que a Albertine faz com as outras moças, esse tipo de coisa. E daí ele fala assim, muito bem, eu tenho todos esses motivos para não me casar com ela, então eu sei que casar com ela vai ser uma loucura, e vai ser uma loucura porque eu vou me casar com uma mulher bissexual. Mas seria interessante me casar com essa mulher. E daí ele termina o livro depois de 20 páginas. E assim, eu não estou criticando. Eu adorei. Esse pra mim foi o melhor final até agora. Ele passa 20 páginas, sei lá quantas páginas falando mal dessa moça. Aí chega no final e ele fala assim, nossa, mas peraí. Tudo isso me faz gostar ainda mais dela. Portanto, e daí ele termina o livro dessa maneira incrível. Ele decide, depois de tanta lenga-lenga, ele decide que vai se casar com Albertine. E assim termina esse quarto volume, que, como eu disse para vocês, foi fenomenal. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer é a seguinte. É claro, o Proust não sabia disso aqui em pleno século, fim do século XIX. O conhecimento que a percepção que a gente tinha naquele tempo não é a mesma que a gente tem hoje em dia. Mas me parece que é muito redutivo você dizer que uma moça, só porque ela tem uma relação com uma outra moça e com um rapaz, ela seja obrigatoriamente bissexual. Me parece que a coisa não é por aí, não é verdade? Não sei. Isso me parece que é você pegar uma coisa muito mais complexa do que isso. Não é porque para mim essa questão toda da sexualidade não envolve só uma questão de você sentir o desejo, mas você sentir algumas outras coisas que levem ao desejo. E eu não sei até que ponto a relação da Albertine com as outras moças é uma relação que vá por esses meandros assim um pouco mais desligados da carnalidade. Me parece que o que ela faz aqui é puramente sexual, não tem nenhum tipo de envolvimento para além desse. Não sei, isso me ficou na cabeça. E é justamente por conta disso que essa se tornou uma das minhas personagens preferidas do livro, não é? Eu tava fazendo uma relação entre ela e a Odette durante todo o tempo por conta dessa questão da liberdade das duas, esse tipo de coisa, mas me parece que ela ainda é ainda mais forte do que a Odette, porque ela sabe do posicionamento contrário do narrador a todas essas incursões dela, mas ainda assim ela continua, não é, por esses caminhos de Gomorra, digamos assim, e justamente por conta desse peito que ela tem pra se impor, ela se tornou assim uma das minhas personagens preferidas dessa obra como um todo, pelo menos até o momento. Muito bem, semana que vem já começamos a falar sobre A Prisioneira, e daí, lembro que eu disse pra vocês, eu tenho certeza que eu já li este livro antes, sobretudo por conta aqui do desfecho desse quarto volume. Eu até já sei o que me aguarda, mas eu vou ler mesmo assim, porque já faz tempo, não é mesmo? É isso então. Diga lá nos comentários a quantas andam as leituras de vocês. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.